Aqui. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Cá estamos nós para mais um evento da nossa querida Unifaesp Uniensino. Eu, Thaís Martins, em nome da instituição, saúdo o professor Tiago, que é uma pessoa magnífica, esplêndida, de uma gentileza digna de nota, digna de menção. Tá? Hoje, para nós, é um motivo de muita felicidade, professor Tiago, que o senhor cá esteja entre nós, visto que os seus saberes, os seus conhecimentos, a sua gentileza já são por mim conhecidas e hoje, com muita alegria, eu teria a oportunidade de partilhar isso com os meus alunos e com os meus professores também. Temos aí os nossos professores, o professor Alceli que está aí nos prestigiando, os nossos alunos, então eu faço aí já a menção e a honra a essa participação e a esse prestígio. Senhoras e senhores, eu dou por aberta a nossa sessão, a nossa primeira jornada de Direito Internacional, que começou na quinta-feira, com a professora Anastácia Nada Pessoa, que falou sobre as questões de Moçambique, Guiné-Bissau, e que foi realmente magnífico. E hoje contamos com a presença do Dr. Tiago. Dr. Tiago, para quem não sabe, não teve oportunidade de prestar bastante atençãozinha ali no currículo dele, o Dr. Tiago Rodrigues Pereira, ele é pós-doutor em Direitos Humanos, ele é doutor e mestre em Direito e é doutorando em Filosofia. Ele é professor associado da Universidade Autônoma de Lisboa e é diretor acadêmico do Novo Liceu. Então, senhoras e senhores, hoje as apresentações elas ficam inclusive diminutas diante da magnitude desse maestro, que é uma pessoa magnífica. Eu já tive a oportunidade de vê-lo falar em várias oportunidades, então eu não furtarei de vocês o tempo desta fala magnífica. Eu estarei aqui somente como plateia, até porque o professor Tiago já é conhecedor disso, eu não sou uma criatura dominante da filosofia, ainda mais que o professor, olhem bem, o professor vai nos brindar com as bases filosóficas dos direitos humanos. Então, estamos aqui somente para sorver, aproveitar. Novamente, professor Tiago, agradeço a sua gentileza, a sua mesura em estar aqui conosco. Sabemos das diferenças de horário e tudo mais, então eu só posso agradecer. A direção da faculdade, eu faço esse agradecimento em nome da direção, em nome de todo o grupo Unifaesp no Ensino, pela sua presença. A palavra é toda sua, estamos aqui como seus espectadores. Bem, muito obrigado pelo carinho, professora Thaís. Queria agradecer a presença de todos, dos colegas, do professor Alceli, a direção da instituição. É sempre um prazer, sempre que me convidam, né? Todo professor gosta de falar muito, né? Então, ainda mais sobre um tema que eu acho que é absolutamente essencial, né, nos tempos de hoje. Discutir direitos humanos no momento em que, em alguns momentos, a gente percebe que a sociedade vem perdendo a sua humanidade no que Hannah Arendt chamou de a banalização do mal. Né? Então, eu acho importante, eu estou tentando cada vez mais modificar, ouvindo as palavras de um ser humano espetacular, que é o Dalai Lama. O Dalai Lama, só para começar, ele disse uma vez uma coisa essencial. Ele disse, olha, nós já temos muitos advogados brilhantes, muitos médicos brilhantes, filósofos, cientistas. O mundo não precisa mais desse povo. O mundo precisa de bons seres humanos. E eu parei para pensar, e ele está coberto de razão. Coberto de razão. Não sei se vocês viram recentemente um estudo feito pelas principais agências norte-americanas, feito em conjunto, em que eles pegaram e usaram a data de 2040 como o grande ano. Mas não o grande ano de uma coisa positiva, o grande ano onde eles esperam que, se nada for mudado, haverá um colapso global. E quando eu digo colapso, é um colapso ambiental, geopolítico, de sistema, em termos de capitalismo. Portanto, nós estamos dentro de um ônibus a 120 por hora e o nosso freio está falhando e está chegando no desfiladeiro. Se não pararmos, nós caminhamos para uma extinção em massa. Isso é fato. As Ilhas Maurício, Ilhas Salomão, já estão comprando terras fora das suas terras, efetivamente, porque o nível da água está subindo. E são os países que menos poluem no planeta. Então, discutir direitos humanos é algo absolutamente essencial. E para mim, um dos maiores problemas da formação jurídica
é a nossa carência em questões de base, né? No meu caso, na filosofia. Se a gente pegar bem, analisar bem as questões, por exemplo, pegar os temas talvez mais nevrálgicos, mais complexos decididos pelo Supremo Tribunal Federal, o direito ele deu pano de fundo. As discussões foram filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas. Portanto, precisamos cada vez mais dessas disciplinas. Não tem a menor dúvida, quando vocês pegam grandes juristas, vou ficar no caso do Brasil, por exemplo, um que eu tenho profundo carinho, fui aluno no mestrado, no doutoramento, hoje é meu co-orientador no meu doutoramento em filosofia da linguagem alemã, que é o professor Leno Streck. Você pega os livros dele, você vai ver que tem muito de direito, mas a filosofia inunda o discurso. O professor Juarez Tavares, né? São tantos os grandes, e quando você vê o discurso deles, você percebe nitidamente a bagagem filosófica que esse povo tem. Aqui em Portugal é a mesma coisa, quando você vai em Coimbra e vê o professor José Joaquim Gomes Canutilho, que eu tive a honra de ser aluno também, a Universidade de Lisboa, vai já também jubilado, né? O professor Jorge também, Miranda, que também tive a honra de ser aluno, você percebe todo o arcabouço filosófico deles. Então, é importante a gente entender, e eu posso dizer com tranquilidade, né? Eu fui, ou melhor, eu ainda sou, né? Mas que ainda tem advogado no Brasil e aqui em Portugal, e ganhei várias e várias causas, absolutamente usando filosofia do direito e hermenêutica. E que fique só entre nós algumas, eu acredito que eu nem merecesse ganhar. Ganhei porque, com certeza, o meu ex-adverso não entendeu o que eu falei, e o juiz também não, mas pensou, isso é legal demais, esse cara não pode estar me enrolando, vou dar grande causa para ele. Se por um lado fiquei feliz de ganhar, por outro eu fiquei triste de ver a baixa formação do julgador. Mas não vem ao caso. Me propus aqui falar um pouco sobre as bases dos direitos humanos. Isso é importante para a gente poder entender o seguinte, gente. A disciplina mais importante, em termos de, digamos, de direito mais duro, de direito positivo, digamos assim, é claro, o direito constitucional. É óbvio. Tudo parte do direito constitucional, né? Principalmente depois da Constituição de 88, há quem defenda que nem existe mais direito penal, direito civil e outros. Agora, o que existe é direito constitucional civil, direito constitucional penal, direito constitucional tributário e assim sucessivamente. Pode parecer um exagero, mas não está de todo errado. Então, se o direito constitucional ele ganha essa repercussão toda, os direitos humanos mais ainda. Por quê? Porque um dos princípios basilares, né, que deriva da ideia dos direitos humanos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, é a partir desse dispositivo, especialmente, não único, mas especialmente, aonde vocês sempre que estiverem lendo uma lei, vocês vão ler, vocês vão atribuir sentido, vão compreender, vão interpretar, e nunca poderão chegar a um sentido que seja oposto ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso que quando o Supremo Tribunal Federal, só para pegar um exemplo, né, abrir um parênteses, decidiu de forma equivocada em relação à presunção de inocência, ele deu um sentido diferente daquele que seria melhor para o réu. Mas tem muita impunidade. Então, mudemos a Constituição. Nunca se esqueçam disso. Nós somos intérpretes da Constituição. Se vocês querem mudar as leis, não é efetivamente atuando como profissional do direito. Vocês têm que ir para a política. É na política que a gente muda as leis. Os tribunais não podem, como até Kelsen chegou a ventilar, inovar. Que, aliás, só um parênteses, é um dos grandes erros das pessoas acreditar que o Kelsen defendia uma obediência cega à lei. Pelo contrário, Kelsen vai dizer textualmente que o juiz constitucional pode, inclusive, deixar, se quiser, de declarar inconstitucional uma norma realmente inconstitucional. Ele chega a ter esse poder, mas não é o nosso objeto de discussão hoje. Mas, então, sempre que vocês estiverem pegando uma lei para ler, sempre, nunca poderão chegar a um sentido
que esteja a violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você chegar nessa conclusão, volta atrás, errou, recomeça. Então, por isso que é muito importante. Então, a discussão sobre a ideia de direitos humanos, esses valores, isso aí, obviamente, remonta a período pré-filosófico. Um filme que todos acreditam devem ter visto Troia, com o Brad Pitt, tem uma cena que mostra exatamente uma discussão, não se tinha, obviamente, a expressão direitos humanos, mas já se tinha a ideia de direito natural, que nada mais é do que uma forma embrionária do que hoje nós chamamos de direitos humanos. Ponto. Então, já se discutia isso na Grécia pré-filosófica. Aquiles, né, no filme pelo Brad Pitt, chama para a luta Heitor, o príncipe de Troia, filho de Príamo. Os dois, então, vão se degladiar. São os dois maiores guerreiros de cada lado. Heitor é espetacular, espetacular. Mas ele estava simplesmente lutando contra um possível filho de Zeus. Logo, era impossível ganhar de Aquiles. Salvo pelo grande detalhe do famoso calcanhar, que era onde a mãe de Aquiles o banhou no rio Esfis, e ele ficou imune a qualquer coisa, menos onde a sua mãe teria pego. Mas então, Aquiles vence, obviamente, Heitor. Até aí não há problema nenhum. Morrer em conflito para o grego era muito bacana. Mas aí, Aquiles viola uma norma de direito natural. Ele pega o corpo inerte de Heitor já morto, amarra em sua biga e passa nas muralhas de Troia, ofendendo os troianos e a sua família. E ninguém queria ver aquele espetáculo de barbárie. Ele volta ao seu acampamento. À noite, quem aparece no acampamento? Príamo, o rei de Troia. Se ajoelha aos pés de Aquiles, beija as mãos e diz: estou a beijar as mãos do homem que tirou a vida do meu amado filho. Aquiles toma um susto e percebe que é o rei Príamo. E Príamo se ajoelha, está de joelhos e implora para levar o corpo de seu filho para Troia para prestar as libações fúnebres. Porque para o grego, não prestar as libações fúnebres era algo muito grave, porque Heitor nunca poderia entrar no Hades, no Vale dos Mortos. Então era algo absolutamente bárbaro que Aquiles fez. E aí, vai dizer Homero, na Ilíada, que os deuses sopram no ouvido de Aquiles, Aquiles cai em si, percebe o erro e permite, se desculpa e permite que Príamo leve o corpo de Heitor. Ele não se desculpa pela morte de Heitor, mas pelo vilipêndio ao cadáver de Heitor. O que eu quero dizer com isso? Os direitos humanos, ainda na sua forma embrionária, enquanto direito natural, é algo que remonta, como eu falei, o período pré-filosófico. E era transmitido no que o grego chamava de ethos. Ethos é a transmissão de cultura, de valores, da onde derivou etimologicamente a palavra ética. A moral, ou mores, da onde nasce, só vai ser no medievo com a Igreja Católica. Mas, então, a ética, ela, então, como termo, ela é anterior. Então, para o grego, isso era muito caro. E a mesma coisa, eu poderia dar o exemplo também da famosa de Antígona, né? A clássica obra de Sófocles, onde Antígona tinha nas mãos dois caminhos: obedecer uma norma de direito positivo ou uma norma de direito natural. E, obviamente, ela prefere morrer, mas cumprir uma norma de direito natural. Então, os direitos humanos, ainda na forma embrionária, nos acompanham desde sempre. Nos acompanham desde sempre. São aqueles valores que nos separam efetivamente da barbárie. É claro que vão existir momentos na história da humanidade onde a barbárie vence. Claro que vai existir. Isso é lógico. Por exemplo, quando a gente vai pegar nas cruzadas, não havia honra, não havia nada. Era barbárie.
A mesma coisa podemos dizer, a Santa Inquisição era barbárie. O processo era fajuto, fraudulento, todo mundo já entrava condenado. Portanto, é claro que existiam esses momentos. O próprio general dos generais já chegou a violar normas de direitos humanos, os direitos naturais, que foi Alexandre o Grande. Disse que Alexandre o Grande só cometeu um erro em relação a isso durante toda a sua vida. Foi quando, depois de mais de um ano, tentando entrar em uma cidade que ficava, não me foge o nome agora, ficava no topo de uma montanha, ele perde 2 dos seus principais generais que acompanhavam desde o seu pai, o rei Filipe. Então, quando ele consegue entrar nessa cidade, ele está tão furioso que ele permite que os soldados possam pilhar. Né? Pilhar, na época, era literalmente roubar tudo, queimar tudo, estuprar mulheres, matar homens e crianças, dizimar a cidade. E disse que Alexandre o Grande ficou tão arrependido que ele tinha pesadelos o resto da sua vida. Obviamente, não à toa, porque Alexandre o Grande não era um general boçal que se poderia esperar. Alexandre o Grande foi simplesmente ensinado, teve como preceptor ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles, chamado por um outro grande filósofo chamado São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, Aquino chama Aristóteles simplesmente de o filósofo. Todos são geniais, mas Aristóteles é o filósofo, segundo São Tomás de Aquino. Portanto, estamos falando ainda dessa forma embrionária, né, dos direitos humanos. Ainda não se tinha essa ideia, obviamente. Mas vamos ter na Inglaterra, século XIV, por exemplo, vindo com Magna Carta. Depois, século XV, vamos ter as ordenações aqui de Portugal, depois também as Filipinas, na Espanha, que já começam a tratar um pouco mais dessa questão. Mas, inegavelmente, podemos dizer que mais próximo à nossa realidade, vamos ter século XVIII, né, com a Constituição norte-americana, primeiramente, depois na Constituição francesa, na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do Citoyen, né, em França. Ali sim, podemos dizer que se inaugura, na modernidade, a ideia que nós temos sobre direitos humanos. E, claro, só para nunca se assustem, né? Acabou que hoje em dia se usa direitos humanos quando falamos mais em termos de direitos internacionais e direitos fundamentais quando falamos em direitos humanos internalizados. Mas essa é uma opção que não muda muita coisa, né? Como eu sempre falo, o nome iuris não tem relevância alguma, né? A grande relevância é a natureza jurídica. É entender o que aquilo representa efetivamente para o direito. Bem, então, começa em França os chamados direitos fundamentais, portanto, de primeira dimensão. Não à toa, quem comandou a Revolução Francesa foi a burguesia, a classe que estava ascendendo ao poder, financiando grandes pensadores, dentre eles Rousseau. Não, abra aqui um parênteses. Como tudo é disputa de poder, enfim. É claro que Rousseau pensava daquela forma e tal, mas ele também tinha alguns motivos para pensar, assim como Hobbes era monarquista, não de forma coincidente era financiado pela monarquia inglesa, o mesmo Rousseau era financiado pelos burgueses. Então, no ano onde ocorreu uma profunda fome na França, o frio foi um ano mais frio do que o normal, a colheita foi péssima, faltou a base, até hoje, do alimento do europeu, é o pão. Então, quando falta comida, era aquela gotinha que faltava no copo para transbordar o famoso ancien régime, né? O antigo regime. E aí, claro, entravam os burgueses, o que os burgueses queriam era Estado, não se meta na minha vida. E aí tinha obviamente, algumas teorias que a gente logo depois vai perceber que é uma falácia. Por exemplo, a ideia de Adam Smith da mão invisível do mercado. Isso nunca existiu, nem vai existir. Obviamente que, então, o Estado passou, não à toa que se chama de direitos negativos,
o Estado passou a não poder fazer nada contra o cidadão se não houvesse uma lei anterior autorizando. Então, se o Estado te prendesse de forma equivocada, você teria o habeas corpus, que lá nasce na Inglaterra como Habeas Corpus Act, né? Século XIV ou XV na Inglaterra. Portanto, aliás, o Habeas Corpus Act, que nasce na Inglaterra, deriva também de um instituto que vem do direito romano, que é o Homini Corpus Exibiendo. Mas, bem, então, a França vai nos legar esses direitos fundamentais de primeira dimensão, chamados direitos negativos. Então, o Estado tinha que se abster de te prender, de aumentar tributo, de tomar as suas terras, se não houvesse lei que te autorizasse. Logo depois, quando a gente fala, obviamente é um século e meio, 2 séculos depois, percebe-se que isso não dá certo. O Estado precisa ajudar o citoyano, o cidadão, ele é mais fraco. E aí nasce, então, os direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração para alguns. O Estado passa a ele ser o garantidor de determinados direitos. Então, o Estado passa a ser o garantidor da saúde, passa a ser garantidor saneamento básico, educação, dentre outros direitos do cidadão. Depois vamos ter os direitos chamados de terceira. Desculpa, esse barulhinho é o meu cachorro, que está aqui, sei lá por quê, é um Basset Hound, né, que está aqui, não sei por quê, meio agitado. Mas por aqui nós temos o Pablo Neruda e o Sigmund Freud, que às vezes aparecem no meio da aula. Pode ficar absolutamente tranquilo. Bem, e aí, então, os direitos de terceira dimensão, que vão ter uma característica interessante, que é a característica de serem mais abstratos, de não poderem ser divididos. Para pegar bem o exemplo do Brasil, e ainda mais do meu estado, que é também do professor Alzelir, que é o Rio de Janeiro, não adianta você ser milionário no Rio de Janeiro, porque você vai ter que morar numa casa com segurança, você vai ter que andar de carro blindado. Talvez você esteja mais protegido do que uma outra pessoa, mas você continua sem ter paz. A mesma paz que falta numa comunidade, falta também na Avenida Atlântica. Por quê? Porque a paz não pode ser não pode ser dividida. Ou temos paz ou não temos paz. E, aliás, eu sempre dei esse exemplo do carro blindado, e outro dia um amigo meu me contou um caso horroroso, que foi o seguinte: uma pessoa no Brasil foi assaltar a outra, né? E a pessoa disse, não vou abrir o carro porque o meu carro é blindado. Ele parou um outro carro que vinha, tirou uma mulher e botou o revólver na cabeça da mulher e disse, se você não abrir, eu dou um tiro na cabeça dela. Quem consegue viver sabendo que, por sua causa, indiretamente, diretamente, mas alguém morreu? E aí o cara abriu, levou umas bolachas do bandido e roubou o seu carro ainda. Mas, voltemos. Então, há quem defenda, inclusive, além desses direitos fundamentais, de terceira, há quem defenda de quarta, de quinta. O meu colega lá na UERJ, querido Daniel Sarmento, vai defender até de uma sexta geração, que é o chamado direito a ser feliz. Então, há quem defenda, e podemos defender, não, é um catálogo absolutamente aberto de direitos fundamentais. Agora, apesar de toda essa introdução histórica, etc., sem dúvida alguma, que o grande influenciador do que hoje nós entendemos como direitos humanos é um prussiano, né? Seria hoje alemão, mas na época era Prússia, que devia ter o quê? Em torno de 1,60 e alguma coisinha, uma cabeça realmente grande, chamado Immanuel Kant. Eu digo, para quem é do direito, você pode até não gostar do Kant, discordar, e efetivamente eu discordo demais, mas é o filósofo mais importante. O direito foi feito com base em Kant. Seja para, por exemplo, quando Kelsen, que é o maior juiz-filósofo da história, que eu também discordo bastante, mas isso não me impede de admirá-lo, escreve a sua obra-prima, a Teoria Pura do Direito, obviamente que ele se inspira na crítica da razão pura de Immanuel Kant. Enquanto Kant tenta blindar o conhecimento para encontrar os seus limites, Kelsen procura blindar o direito para separar o que é jurídico e do que é metajurídico.
Então, ele vai ter essa inspiração. Mas vai se afastar de Kant, porque Kelsen, né, vai pensar a ideia de um direito livre das influências morais. Mas, então, voltando. Portanto, os direitos humanos vão encontrar em Kant a sua grande influência. E por quê, principalmente? Como eu falei, o Kant já tinha uma importância com o Kelsen, enfim, mas o Kant volta a se tornar o cara, como diria Barack Obama, né, que falou uma vez, depois do presidente Lula, né? O cara. Não que seja lulista, mas apenas com um comentário. E bem, depois da Segunda Guerra Mundial, o direito, os cientistas do direito, tomaram um susto. Por que tomaram um susto? Porque o regime nazista, né, o nacionalsocialismo, e aí abre um parênteses, pelo amor de Deus, ele é de direita. Quando um imbecil, alguns imbecis falam que é de esquerda, os alemães chegam a se tremer. O Hitler tinha pavor, tinha de horror ao socialismo de esquerda. Ele detestava. Tanto que saiu um livro agora em alemão, ainda não saiu tradução em português, que é uma coletânea, não uma coletânea, mas uma transcrição de uma entrevista que Hitler dá para uma das rádios estatais, e onde ele diz o quê? Que exatamente isso, que ele tem horror ao socialismo marxista, que Marx roubou o socialismo do povo alemão, do ariano. O socialismo é um conceito dos arianos. Portanto, ele queria pegar de volta dos marxistas o conceito do socialismo para que o socialismo fosse de acordo com o que ele entendia, enfim. E, portanto, não é à toa que é um partido nacional socialista. Então, repito, o nome iuris não importa, temos que perceber a natureza jurídica. Então, voltando, os cientistas do direito tiveram um mal-estar muito grande porque perceberam que o regime nazista e as barbaridades que eles praticaram poderia ser criticado pela psicologia, pela antropologia, pela filosofia, pela sociologia e por outras vias mais, menos por um dos ramos da ciência, o direito. O direito não podia criticar o nazismo. E por que não? Porque a doutrina vigente à época, não tanto por culpa do Kelsen, talvez mais por influência de um outro, que é um dos maiores constitucionalistas de todos os tempos, chamado Carl Schmitt, muito por influência de Carl Schmitt, tudo que foi feito com base em uma forma de interpretar ou de atribuir sentido a uma Constituição que era belíssima, que era a Constituição de Weimar, na Alemanha. Então, a partir disso, tanto é que Hitler nunca deu golpe nenhum. Hitler é eleito democraticamente e faz tudo dentro da Constituição alemã. E se eu não posso analisar moralmente esses atos, inegavelmente esses atos estavam cobertos pelo manto do direito. E aí perceberam os cientistas que não podemos, de forma alguma, excluir a moralidade dentro do direito. E aí, só para pegar um exemplo, um dos maiores dos filósofos alemães de todos os tempos, da época nem se fala, chamado Gustav Radbruch. Radbruch era um positivista jurídico. E ele próprio vai ser vítima da perseguição nazista. E aí ele, obviamente, vê a besteira, vê que o positivismo não se sustenta, e aí muda, claro, e aí vai escrever uma obra, a sua filosofia do direito, e depois um pequenininho, né, uma introdução a ela, chamada 5 minutos de filosofia do direito, onde ele vai exatamente combater as ideias do positivismo jurídico, do utilitarismo, enfim. E aí nós entramos essas grandes bases filosóficas, que é em Kant. Kant vai escrever algumas obras que são difíceis de compreensão. Kant não é um autor que escreve de forma agradável. Por exemplo, se vocês lerem um filósofo que eu sou apaixonado, que é Friedrich Wilhelm Nietzsche, um outro alemão, é uma leitura muito mais agradável, ele é irônico, ele é brincalhão, é muito mais agradável ler, por exemplo.
Quando você lê também, sei lá, Sartre, Camus, Hannah Arendt, são leituras mais leves, mais gostosas, fluem melhor. Kant não. Kant é um autor hermético, é um autor difícil. A crítica da razão pura, claro, é creme de la creme, né? Que é a mais difícil. Mas as outras também são. Mas, inegavelmente, ele vai cunhar algumas ideias que a ONU pega e se tornam a base da nossa declaração. E essa declaração da ONU vai ser a base, basicamente, de todas as constituições que vieram a posteriori, e mesmo as que são anteriores à declaração, passam a ter como norte hermenêutico aqueles sentidos dados pela ONU. Então, Kant vai trabalhar, por exemplo, a questão muito forte, a chamada autonomia da vontade. Ou seja, sempre que eu reduzir a autonomia da vontade de uma pessoa, impedindo-a de ser livre, e ser livre para Kant é poder ser livre para agir racionalmente, isso é importante se diga. Não é ser livre para ser, desculpa a palavra, porra louco, fazer qualquer coisa, não. É para agir racionalmente. Então, se eu tiro dessa pessoa o direito de agir racionalmente, ou seja, eu mexo na sua autonomia da vontade, é um erro que eu cometo. É um erro que eu cometo. E mais uma das ideias essenciais também em Kant vai ser a ideia do seu imperativo categórico, que pode ser resumido naquela famosa frase: age de tal forma a qual a tua ação possa ser universalizável. Traduzindo, se todo mundo fizer, vai dar certo, ou como diz o pessoal lá no Rio, vai dar ruim. Resumidamente, é isso que Kant quer dizer. Por exemplo, mentira. Por que mentira é errado, segundo Kant? Se mentir fosse universalizado, ou melhor, universalizável, vocês seriam loucos de estarem aqui me ouvindo falar. Porque eu poderia estar aqui mentindo. A professora Thaís poderia ter mentido sobre o meu currículo, eu nem formado em direito sou. Ou seja, não haveria nenhuma confiança entre as pessoas. Logo, mentir não pode ser universalizado. Então, Kant vai trabalhar muito com essas questões de universalização. E os direitos humanos têm essa característica, que hoje, hoje não, de algumas décadas, questionam algumas questões. Por exemplo, não importa se você, para Kant, não importa se você mora no Afeganistão, no Brasil ou em Portugal. O que é certo é universalmente certo. E o que é errado é universalmente errado. Não importa se o direito autoriza. Não importa se a sociedade autoriza. Importa o que a razão determina, segundo Kant. Portanto, e aí vamos ter alguns problemas que hoje algumas pessoas discutem, que é a questão do multiculturalismo. Sempre vai haver choque entre valores universais e multiculturalismo, ou seja, o respeito por culturas que são diferentes da minha. Que eu tenho que respeitar outras culturas, é óbvio, acho que ninguém vai defender ao contrário. A dúvida é, qual o limite desse respeito? Essa é a grande questão. Qual o limite desse respeito? Mas não é objeto da nossa discussão. Então, a grande ideia, né, a grande base filosófica é, sem sombra de dúvida, Immanuel Kant. E Kant se torna ainda mais importante, como eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, quando esses justos filósofos que eu mencionei começam a rever a teoria do direito. E aí, mesmo falando coisas bem diferentes entre si, por exemplo, vamos ter, como eu já falei, Gustav Radbruch, vamos ter John Rawls, vamos ter Ronald Dworkin, vamos ter Ruben Alexis, vamos ter Klaus Ganter, vamos ter Jürgen Habermas e por aí vai, Peter Haberli. Eles falam coisas completamente diferentes entre si, mas tem um ponto em comum: a necessidade da moralidade dentro do direito. Por isso que esse grande balaio de gato nós vamos chamar de, alguns vão chamar, né, de Kantian turn, ou virada kantiana. Virada kantiana. É justamente essa reintrodução de uma moralidade dentro do direito. Obviamente que estamos a falar dentro de um Estado social democrático de direito.
né? Se estivermos fora da democracia, aí muda tudo. Mas dentro de uma democracia existem esses parâmetros que não podemos abrir mão. E é por isso que eu volto lá no início. Os direitos humanos, todo e qualquer aluno deveria estudar direitos humanos, né? Desde a primeira aula, onde ele ingressa num curso de direito, até a sua última aula, saindo do curso de direito. E por um motivo que é muito óbvio, só existe um motivo da existência dessa loucura chamada direito, que nós estudamos, é para fazer a vida das pessoas melhor. Se Aristóteles disse que nós somos zoopoliticon, animais políticos, nós sabemos que Hobbes talvez não esteja de todo errado quando ele vai falar que o homem é um lobo do homem. Não é bem essa a tradução, mas acabou ficando essa mais famosa. Mas, então, como coadunar Aristóteles e Hobbes? Como coadunar essa questão? É o direito. E aí vem os contratualistas. Eu preciso de regras que coloquem limite ao ser humano. E aí vem a questão. E quais são os limites do Estado para impor limites? E aí eu gosto muito, é claro, são os direitos humanos, né? Você vai respondendo. E uma coisa muito importante para terminar falando de direitos humanos. Nunca se esqueçam disso. Apesar de serem direitos humanos, né? E aí, obviamente, é um catálogo enorme, e talvez o nosso artigo 5º seja um dos melhores exemplos, talvez seja o artigo mais bonito de todas as constituições no planeta. Nenhum direito fundamental, o direito humano, ele é absoluto. Por isso que quando a gente via alguns boçais defendendo liberdade de expressão no Brasil, dizendo que era absolutamente imperdoável que estivessem caçando a liberdade de expressão, não, meu filho. Liberdade de expressão não é absoluto. Bobbio, talvez o maior jurista italiano do século XX, Norberto Bobbio, chegou a afirmar que até a vida pode ser flexibilizada. Que apenas, na verdade, é uma coisa que ele dividiu em duas, é que ele diz que não pode ser flexibilizada. O direito a não ser escravizado e o direito a não ser torturado. E por quê? Porque isso viola algo que é mais importante do que a própria vida, que é a nossa dignidade. A Constituição não garante a vida. Ela tem que garantir o Estado a vida digna. Portanto, quando a gente vê esses boçais defendendo que fake news, enfim, não há. Não existe direito fundamental a ser racista. Logo, eu não posso ser racista. Não existe direito fundamental de querer fazer uma passeata defendendo a ditadura militar. Não existe. Lamento. Não existe. E as coisas estão tão loucas no Brasil. Deus quiser, eu volto agora em dezembro, espero que seja mais calmo, que você vê boçais defendendo a volta da ditadura militar. E aí, quando a polícia desce o sarrafo e joga gás lacrimogêneo, as pessoas berram e bradam por direitos fundamentais. Como assim? Você está tendo exemplo do que é a falta de direitos fundamentais. É isso. Abriu parênteses, né, como diz o pessoal no Rio, é tiro, porra de bomba. Não há limite para o Estado. A sua dignidade não vale nada. E aí, me desculpem, mas algo que eu sempre tenho que falar, porque é uma coisa que me incomoda, porque em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras, não só aqui em Portugal, semana retrasada, eu acho, passada, eu falei na Universidade de Vigo, né, da Espanha, e me perguntaram, obviamente, não tinha nada a ver com o tema, mas sempre vão me perguntar, porque sabe que eu sou natural do Brasil. Como votamos no atual presidente da República. E aí não é porque é de direita, porque eu defendo a direita. Eu não sou de direita, mas eu concordo com Alain Touraine quando ele vai dizer que para que exista democracia, há necessidade do pluralismo. Então eu defendo a direita, eu defendo a esquerda e eu defendo o que eu prefiro, que é o centro. Os três têm que existir para que haja esse equilíbrio dentro de uma democracia com as suas nuances, né? Agora, quando pessoas votam, e eu nunca me esqueci isso, porque isso não digo que traumatizou, mas me causou perplexidade,
no impeachment da ex-presidente Dilma, que abre um parênteses, né, cai, porque foi absolutamente incompetente enquanto presidente, inegável, foi péssima o segundo mandato. O primeiro foi ruim, o segundo já foi péssimo, mas, inegavelmente, ela não comete nenhum crime. Tanto não comete que o Congresso Nacional fica com vergonha do impeachment e faz uma coisa absolutamente ilegal, que foi fracionar o impeachment. Se a presidente Dilma, ex-presidente, sofreu impeachment, ela tinha que ter ficado inelegível. E eles sabiam que ela não tinha cometido crime. Ela caiu porque é uma péssima política. Ponto. Mas isso não enseja, ou não deveria ensejar, um processo de impeachment. Mas uma coisa que me marcou profundamente, eu quero mencionar com todos, foi quando, e aí é o direito dos parlamentares de votar, isso aí obviamente, mas quando um específico virou e fez menção a um torturador que seria o trauma da ex-presidente, uma expressão que nem me lembro mais, o trauma da ex-presidente Dilma, que era o coronel Brilhante Ustra. Isso é de uma perversidade que beira a psicopatia. Ali, as pessoas tinham que ter percebido, esse aí não pode ser votado de novo. Os valores dele não são os valores da nossa Constituição Federal. E, repito, você pode ser de direita. Outro dia eu dei uma aula de direita, que me pediram, né, numa turma. Eu dei uma aula de direita, aí eu utilizei David Hume, Edmund Burke, Mises e outros, Hayek, grandes pensadores da direita. Existem bons pensadores da direita. Né? Portanto, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas você pode ser de direita e não ser de extrema direita, como esses lunáticos, e nem de extrema esquerda para aqueles loucos que também batem palma para Mao Tse-tung, Joseph Stalin e quejandos. Percebe? Queridos amigos, os limites de uma atuação do Estado sempre serão os direitos humanos. Por isso, não caiam no canto da sereia de abrir mão dos vossos direitos humanos, dos vossos direitos fundamentais. O brasileiro não tem muito direito, ele não tem mais direito do que as outras pessoas, tenho certeza disso. A Alemanha é o país daqui da Europa que mais dá bolsas de auxílio às pessoas. E é a locomotiva da Europa. Ou seja, não é isso que faz a Alemanha empobrecer. Portanto, não caio nesse conto. Para terminar, e aí um autor que eu acho que todos devem ler, um indiano chamado Amartya Sen. Quando a gente fala de direitos humanos, falamos de liberdade, isso tudo é muito importante. Mas isso tudo fica só na conversa, se não existir, na verdade, e aí pegar o título da obra dele, Desenvolvimento como Liberdade. Não há liberdade sem desenvolvimento econômico, não há liberdade nem direitos humanos sem redução das desigualdades sociais. E garanto para todos, o problema do Brasil nunca foi e não será a corrupção em si, nem a violência urbana, mas é a desigualdade social. Esse é o principal câncer que tem no Brasil. E através desse câncer temos várias outras ramificações. Claro, temos corrupção, temos tudo, mas o grande câncer, tenho certeza disso, é a desigualdade social. Enquanto acharmos que é normal, miseráveis, famintos e afins, vamos continuar vivendo num país inseguro, num país com sérios problemas. E me dói o peito, porque, para mim, o Brasil era para ser um país, talvez, que ficasse abaixo em termos de importância político-econômica, talvez Estados Unidos, China e Rússia. Talvez desses três. O Brasil era para ser a quarta potência. O Brasil tem riqueza para isso. O Brasil tem gente suficiente para isso. Portanto, quando a gente vê o Brasil descendo a ladeira, cada vez mais caindo na sua economia, a gente não pode aceitar. É algo inadmissível. Então, eu torço muito mesmo para que o Brasil volte, porque é a minha terra, eu estou aqui em Portugal, não sei o que vai ser no futuro, mas eu torço. Como eu torci, mesmo tendo horror ao presidente Jair Bolsonaro, horror,
enquanto ser humano. Eu torci muito no primeiro ano do governo dele, eu queria muito que acertasse, que desse certo. Mas, obviamente, que a chance, como diria um amigo meu, pode até dar certo, mas a chance de dar errado era muito maior, por N motivos, né? E aí me dói o coração, para terminar, quando eu olho para o lado e eu vejo aqui em Portugal, como presidente da República, o doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Um gentleman, uma pessoa fantástica, uma pessoa tão querida que outro dia estava, já é um senhor de mais de 70 anos, outro dia estava salvando uma pessoa na praia que estava se afogando. Esse é o doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Né? Então, eu desejo isso para o Brasil. Um presidente humano. Tem suas falhas, tem coisas que eu discordo do posicionamento dele, mas uma pessoa que é humana, né? que sente as dores. E a gente está falando de direitos humanos justamente por isso. Eles existem para fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Não abram mão. Direitos humanos, eles nasceram através de sangue, suor e lágrimas. Direitos humanos têm cheiro de luta. Nada foi dado. Nada foi dado. Tudo foi conquistado. Então, vamos honrar os nossos antepassados que morreram por isso. Morreram para que a gente pudesse ter alguns direitos hoje. Então, não abram mão. Lutem com unhas e dentes para ampliar esses direitos humanos. Aqui na Europa está se discutindo trabalhar apenas 4 dias na semana. Enquanto cada vez mais no Brasil se cobra, aqui já estão se discutindo, fica 4 dias. Japão, a mesma coisa. Então, o brasileiro não tem muito direito. Isso é uma conversa para boi dormir. Bem, eu falei bastante, fico aberto a perguntas. Eu poderia ficar falando até amanhã, mas falei de vários autores, mas tentem alguns deles, como Amartya Sen, muito interessante, e por todos, claro, Kant. Quem quer entender o direito antes e depois da própria virada kantiana, leia Kant, que ele é a grande base. Concordando ou não, ele é a grande base. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho, pela recepção. Muito obrigado, professora Thaís. Professor Tiago, que eu estou aqui, eu nem sei dizer, estou embevecida. E numa felicidade que se reitera e se repete, e o senhor, como professor, sabe disso. Eu fiquei aqui olhando, anotando, porque eu digo aos meus alunos aqui, ó, o caderninho, boi velho caderno. Eu tenho celular, o celular é high-tech, mas eu gosto do caderno. Eu quero mas tem estudos de neurociência que comprovam que a gente aprende melhor efetivamente escrevendo do que digitando. Exatamente. O meu trânsito com o direito e com a psicologia, porque eu costumo dizer aos meus alunos que eu tenho no peito sístole e diástole. Metade é direito, a outra metade é psicologia. Mas eu acho que o todo será a filosofia, professor. Porque na verdade, olha, professor Thaís, perguntaram uma vez para Aristóteles, dizendo, a filosofia serve para quê? E Aristóteles disse, para nada. A filosofia não serve para nada. A filosofia não tem telos. Telos é finalidade, uma tradução literal. Né? Você estuda direito para aprender as leis, medicina para salvar vidas, curar doença, engenharia para construir coisas. E para que você estuda filosofia? Não tem telos. E é justamente por não ter finalidade é que ela serve para tudo. Exato. Então serve para o engenheiro que vai estudar, e o arquiteto que precisa saber de estética, para o advogado que tem que saber de política, tem que saber de justiça, serve para o psicólogo na filosofia da mente, ou seja, por isso que ela serve para tudo. Por isso que ela é grande mãe, né, dos 12 conhecimentos. Exatamente. Eu costumo dizer isso aos alunos, e muitas vezes a gente tem aí uma dificuldade, porque nós sabemos que as realidades dos nossos alunos são diferentes. Eu creio que o senhor também estudou. Não vamos falar em idade e tempo, porque esse é um negócio complicado. Esse é um assunto que aqui não se diz muito. Cronos fica um pouco fora da conversa aqui. Né? Mas a grande questão é, nós tracejamos outro tempo de uma faculdade, de uma universidade, preocupado com o estudo filosófico. Eu um pouco menos, talvez, porque já comentamos sobre isso, e eu faço questão de partilhar com os meus alunos, porque, gente, isso é uma aula. Eu diria, o professor Tiago me perdoe, e o senhor bem sabe que eu sou a pessoa das palavras, e eu sou um pouco certeira, que a minha língua é danada. Isso é uma aula magna, caríssimos. Isso é uma aula magna. Porque entendam, falar o que o professor Tiago fala, com essa simplicidade, porque parece que ele nasceu sabendo tudo isso.
Mas não é exatamente assim. São anos, anos, anos. E assim, professor Tiago, o senhor me salva do mármore do inferno. Porque quando eu digo que eu fiz 3 mestrados, o senhor diz, que horror! O senhor tem 2 doutorados, está fazendo mais um. É alguém do estudo. E veja, eu posso perguntar ao professor Tiago, um dia será suficiente, professor Tiago? Será que basta? Não, não basta. Então, esse saber, ele é uma força motriz da vida. Então, o encontro com o professor Tiago, e antes de vocês entrarem na palestra, nós conversávamos e dizia assim, nada é por acaso. E realmente, o meu encontro com o professor Tiago também não é por acaso. Eu quero dizer aqui de público a vocês que o professor Tiago, assim, meu coração quase não cabe no peito em dizer que o professor Tiago aceitou ser meu co-orientador no meu doutorado. Tá? Então, assim, os meus enamoramentos com as faculdades da Europa já existem. E por quê? Porque nós temos na Europa uma outra forma de pensar. Quando o professor Tiago menciona o professor Lenny Streck, eu já leio o professor Lenny Streck há 1000 anos. Né? Não tem o domínio que o professor Tiago tem. E assim, como eu digo para vocês, meus alunos, é sempre possível sonhar. Porque eu já estive na condição de vocês e hoje eu costumo dizer assim, eu estou na condição de trânsito. Eu talvez não chegue ao professor Tiago, mas eu tenho um objetivo. E essa é a grande beleza do estudo, da construção dos saberes. Eu vou dizer a vocês, o professor Tiago hoje trouxe coisas que vocês, que são meus alunos diários, o professor Tiago, eles estão exaustos, exasperados de me ouvir falar. Quando o senhor falou em Amartya Sen, eu estava aqui parecendo um time de futebol. Aí eu vi. É isso aí, porque eu vivo falando em dignidade humana, eu conto a história do arremesso de anão, né? Eu não transito com ele, às vezes, em John Stuart Mill, eu não transito em Adam Smith, porque necessariamente aí são estudos que competem ao outro professor, que é o professor de filosofia. Mas, assim, eu ouso dizer a eles de uma maneira, assim, singelíssima, quando eu digo assim, ó, gente, o ponto nevrálgico entre os autores é uma questão de quantificação. Eles, o que você está falando? Eu digo, gente, o pensamento do Bentham, o pensamento do Stuart Mill, ele está aí transitando entre o que é uma maior felicidade a uma maior quantidade de pessoas, enquanto Bentham vai falar de uma escala única de prazeres, onde não havia prazeres superiores e inferiores, como propalava Stuart Mill. Mas vejam, eu não sou da filosofia. Eu costumo dizer assim, eu ainda não sou, diria professor Tiago, mas eu chegarei lá um dia. Quem acredita, como diz o que não é filósofo, mas é um cantor que eu amo, Renato Russo dizia, quem acredita sempre alcança. Um dia Sem chegarei dúvida, lá. eu adoro também. Quem não, né, professor? Eu digo aos alunos, olha, primeira aula, tem que gostar de Renato Russo, tem que gostar de Legião Urbana, senão não está reprovado. Então, veja, o professor falou, caríssimos e caríssimas, eu tenho singeleza, porque falar perto do professor Tiago é como vocês se sentem perto de mim ou dos outros docentes na aula. Nós nos sentimos dizendo, será que eu não estou falando em uma barbaridade? E assim é. Por quê? Porque a construção do conhecimento, ela demanda uma insegurança. Vocês creiam, o professor Tiago é um estudante permanente. Eu vou recomendar aqui deslavadamente o Novo Liceu. Por quê? Porque o Novo Liceu, caríssimos, prestem muita atenção nisso, o Novo Liceu me salvou no momento em que eu não consegui entender quem? Kant. E nem sei se consigo, professor, ainda estou tentando. Difícil, e, assim, Kant é difícil. Ele é dificílimo. Então, assim, o que eu não vou permitir, vocês sabem disso, quem foi meu aluno de introdução ao direito sabe, se vocês chegarem e confundirem Kelsey com Kant, não tem nada que salve vocês de uma pena quase capital, né? Porque eu vou esganá-los. Né? O professor Tiago, eu digo assim, como professor, eu sou muito aguda com eles, eu cobro muito. Mas não é uma cobrança de prova, é uma cobrança de dizer, não falem besteira, não passem... É para a vida. É para a vida inteira. Então, assim, mas olha, tem coisa pior, professor Teles, do que confundir Kant com Kelsen. Eu estava corrigindo eu sou professor da Escola da Magistratura, né, do Rio de Janeiro. Meu Deus. Há mais de 10 anos, nem sei quantos anos mais. Então, agora que eu estou desde 2018, né, normalmente eu vou uma vez por ano, né, ou iria, né, com a Covid, aí eu dou umas aulas concentradas para eles. E uma prova lá que eu fui dar, e a menina trocou, em vez dela chamar o Martin Heidegger, ela citou, segundo Heineken é bom, mas é bom gelada, né? Coisa pior. Eu digo a eles, professor, os erros, e aí o senhor, nesse ponto, por isso que eu digo,
A palestra de hoje é algo de uma qualidade de uma aula magna, porque é dizer com simplicidade o que se precisa dizer, com simplicidade aquilo que precisa ser dito. Nós temos juízes, e eu, sabedora, que o senhor trabalha, e é eu diria quase um fã, né, professor? Porque a gente tem aí um apaixonamento por esses autores maravilhosos. Mas eu conheço o professor Lênin Streck há anos, né? E já tive a oportunidade de estar com ele, algumas oportunidades. Eu digo aos alunos que eu não me faço valer pelos nomes que conheço e pelas pessoas com as quais convivo. Mas o professor Lênio hoje não, já vem se construindo como uma sumidade. O professor Miranda, eu tenho a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, e é uma pessoa que muito contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional. Então, quando essas pessoas iluminam os nossos pensamentos, nós aprendemos outras formas de pensar. Para quem não sabe, o livro Direitos Fundamentais do professor Ingo Salles é uma obra assim, não tem como estudar direito, não existe. Né? O professor Tiago falou do Daniel Sarmento. Gente, eu falo para vocês todos os dias, eu converso com vocês nas aulas, eu recentemente reli Daniel Sarmento. Até então, professor Tiago, eu costumo dizer a eles, e eu digo abertamente, porque eu creio assim, a minha dificuldade pode ser a escada de subida do sucesso deles. E é essa minha força motriz. Quando eu chego ao doutorado, e o senhor sabe disso, conversamos mais detidamente nos bastidores, eu falei, meu Deus, o que farei com isso? Então, vejam, essa construção que o professor Thiago faz de uma maneira tão magnânima, e entendam, vocês vão entender isso, talvez não hoje. Eu aprendi isso, professor, mas aprendi na psicanálise, aprendi no divã. O santo divã. I love you, Freud. Salve, Freud. Né? Eu aprendi no divã que eu não posso... Que é um grande leitor de filosofia. Exatamente. E Freud era tão danado que ele dizia, eu vou ler Schopenhauer em outro momento, porque isso é um prazer. Né? É verdade. Então, veja, é a grande questão do aprendizado, meus nobres. E vocês têm tudo isso nas mãos. Aí vocês vão dizer, a faculdade A, a faculdade B, a faculdade C. Aí me permitam, antes de chegar a um pensamento muito elevado, eu vou no básico, porque isso aqui é uma aula. Isso é uma aula. E o professor Tiago é um brasileiro que estudou, construiu o seu saber e foi para a Europa. E hoje leciona para os europeus. Entendam, eu diria, muito... vocês todos sabem que eu tenho esse problema, esse defeito de fábrica. É isso que eu sonho para vocês, mesmo sem ter condições de executar. Então, vejam, quando ele diz, ele traz aqui as teorias da justiça todas, como se fosse um passeio no parque. Ele passa por John Stuart Mill, ele passa por Jeremy Bentham, ele fala do Dworkin, ele fala do Alexis. Gente, Alexis, eu vou dizer uma coisa para vocês, se houvesse uma prova de Alexis no meu doutorado, eu não sei se eu não tinha pego o exame, porque Alexis é o meu pesadelo. É o meu pesadelo. Por quê? Porque eu não venho de uma formação filosófica forte. Então, Alexis não foi fácil. Não é, professor, não é ainda. Não é. Isso é difícil. É difícil. Então, assim, Só um detalhe, olha só, você não está sozinha, não, professora Thaís. O Supremo Tribunal Federal aplica o Alexis de forma errada, tá? O Alexis, se olhar várias daquelas decisões, diria exatamente o que disse Klaus Roxin da teoria do domínio do fato, no caso do mensalão. Diz, olha, isso ninguém me contou, eu estava no evento, estava sentado ao lado do que umas 4, 5 cadeiras depois dele, o professor Cláudio Roxin estava na Emerge, que disse, isso não é a teoria do domínio do fato que eu não criei, isso é outra coisa. Isso que eu disse. Eu tive essa epifania numa palestra com o professor, o argentino de Direito Penal, o professor Eugênio Raul Zaffaroni. O pessoal fazendo, eu estava na aula magna, e o pessoal falando, eu estava um pouco atrás, e ele disse assim, mas não foi isso que eu disse. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, que oxalá Deus permita que eu nunca cometa um equívoco desse. Mesma coisa, a Fran já falou várias vezes que aplica as teorias dele errado. Não fala isso não. Exato. E da mesma forma, como tive a honra, professor, essa é daquelas honras que a gente guarda para o túmulo, né? Eu tive a honra de estar numa mesa com o professor Ganutilho, e ele disse, e o senhor conhece o professor Ganutilho, o senhor sabe que ele não tem palpos na língua, ele manda a realidade de uma forma nua, crua e dura. O português é um pouco assim. O professor Ganutilho, ele é mais um pouco assim do que o normal.
E ele disse, juro, eu não vou nem mencionar o nome do palestrante, ele simplesmente ele disse assim, mas de onde estás a tirar essa barbaridade? Eu olhei assim e falei, meu Deus. Naquele momento, sabe quando a gente sonha em desaparecer? Né? E ele falava o quê? E é uma coisa tão magnífica, que o senhor disse, por isso que eu estava aqui em time de futebol. Ele falava justamente do que do Amartya Sen, porque ele disse, essa interpretação que o senhor está tendo está completamente equivocada. Né? Então, veja, para quem... Os meus alunos conhecem um pouco de Amartya Sen, porque eu insisto em falar, professor. Eu faço questão de mencionar, talvez, das teorias da justiça. É lindo, Amartya Sen é lindo. Eu tenho apego a Amartya Sen, eu tenho um apego muito grande a Arjun Sengupta, também, que são 2 indianos. Então, sim. assim... Não, e é legal, porque, apesar de eles serem indianos, ser uma realidade um pouco diferente, é parecido, porque também é um país pobre, um país populoso, um país que foi colônia. Exato. Mas daí eu vou me apegar para essas teorias, para coadunar o que eu quero trazer aqui para os alunos, para fazer essa amarração de uma maneira muito singela, porque, como eu disse, eu estou aqui diante de um maestro. Eu não estou aqui... eu estou aqui, digamos assim, usufruindo do momento. Né? Eu diria assim, se eu soubesse surfar, eu não sei, desculpa, talvez nunca aprenda, mas eu estaria na crista da onda. Né? Então, assim, para chegar até esse momento, meus queridos, a grande questão é, quando a gente fala em Amartya Sen e fala em direitos humanos, a gente está falando em direitos humanos em efetividade. Né? Todos os outros teóricos da justiça trataram, versaram. Eu gosto do Dworkin, eu gosto muito do Dworkin, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito. Somos dois. Né? Mas, assim, eu, honestamente, quando eu vislumbrei a Amartya Sen, foi um apego, foi imediato, foi uma relação afetiva quase. Ele põe o dedo na ferida. Isso, eu não posso nem dizer, porque Hannah Arendt também foi um... eu sou suspeito que ela foi meu marco teórico no pós-doutoramento que eu fiz, no primeiro pós que eu fiz, então ela, eu costumo dizer assim, vamos simplificar, ela é encantadora, ela é uma sedutora. Maravilhosa. Hannah Arendt, entender, não é só cidadania ter direitos, é algo muito maior. Só um parênteses, Hannah só tem um de grande, o pessoal brinca, ela só teve uma falha na vida dela, que foi ter se apaixonado por Martin Heidegger, né? Ela na casa dos seus 18, 19, 20 anos, Heidegger na casa dos seus quase 50, ela foi completamente apaixonada por Heidegger, e ela foi tão apaixonada, mas tão apaixonada, que se não fosse ela, Heidegger teria caído no esquecimento, porque ela já era Hannah Arendt, e o Heidegger tinha sido alijado, né, por ter sido nazista, e a Hannah Arendt foi responsável pela retomada do estudo do pensamento do Heidegger. É amor de outras vidas, isso. Né, professor? Daí eu digo para os meus alunos, eles me chamam de feminista, eu acho isso um crime, porque eu não gosto de rótulos, né? Eu costumo dizer que rótulos são para massa de tomate e afins. Mas, assim, eles me chamam de feminista, eu acho um crime. Né? Nego veementemente. Mas as mulheres brilharam imensamente com os homens, os pintores, e eu sei que o senhor tem cultura e conhecimento para dizer isso, inclusive já fica aqui, o senhor até gravado, tá? Já fica o convite para o retorno. Será um prazer sempre. Os grandes artistas tiveram, muitas vezes, mulheres, não em suas sombras, mas à frente deles. Né? Eu digo a Salvador Dalí entre nós, né? Apaixonada pelas mulheres, mas que muito trouxe aquilo que as suas amantes ofertavam a ele. Mas as mulheres nunca tiveram lugar. Quando eu digo aos alunos que nós vivenciamos a heteronormatividade e que essa busca da igualdade é muito mais um prelúdio de busca mesmo e não de efetividade, eles ficam bravos comigo. Eles e já me chamaram até de feminazi, né? O que eu acho uma maldade. Mas a grande questão é, percebam, não é um discurso de gênero, é um discurso de busca da igualdade. Não importa se somos homens, mulheres, trans, pan, se é LGBTQ+, menos, não importa. A grande questão é buscar nesse discurso, como eu falava de Amartya Sen, é buscar justamente o quê? A vida que queremos viver e não a vida que podemos viver. O professor Tiago versou, e vocês, eu sei que há um largo tempo vocês vão estudar tudo isso que está sendo passado hoje, né? Porque vocês vão aí construindo saberes. E a ideia, como vocês perceberam, o professor Tiago é um professor com muito mais academia do que eu, e ele não está formatando vocês, ele está oferecendo pensamentos, sejam políticos, filosóficos, e por isso eu o admiro tanto, porque um pensador, e o professor Tiago caminha para isso, e ele caminha, porque ser um pensador não é eu quero ser um pensador, é uma perspectiva. Então, de vida. Exato, de vida inteira, né, professor? Talvez, assim, eu costumo brincar com os alunos, mas isso é da psicanálise, né?
Eu costumo dizer assim, porque todos temos a finitude, e eu trabalho muito bem com a finitude, pelo menos até aqui, segundo a minha analista, eu estou bem. Eu costumo dizer que eu quero ter uma lápide, mas nela precisa haver a primeira frase, professora. Porque nós passamos a vida inteira buscando esse lugar, mas nem sempre chegamos a ele. Porque ensinar, partilhar e dizer as coisas de uma maneira bonita, como eu brinco com os meus alunos, sou professora de civil digamos assim, por persistência, né? Não por excelência, por persistência. Então, assim, eu chego numa aula e digo assim, gente, então hoje nós vamos tratar do Pax Sunt Servanda, Peça Rebus, eles olham para mim e dizem, o quê? Não é esse o professor de direito que nós esperamos. Nós esperamos um professor de direito que busque, especialmente porque eu sou aquela que transita entre o direito civil e o constitucional. Pronto. Ah, tá super. Não importa, eu estou estudando, continuarei estudando, o viés de entender até onde Kelsen contribuiu com a questão da normatividade, da teoria pura da norma, até onde Dworkin atravessou essa situação, entre outros autores. Então, percebam, contrato não é contrato, e o senhor falou em autonomia de vontade, eu acho que o senhor quase falou do arremesso de anão. Quase falou, né? É um clássico, né? Quase, é o clássico. E eu digo aos alunos, não existe autonomia da vontade absoluta, não existe liberdade absoluta, nada é absoluto. Nada Então, absoluto. veja, quando a Amartya Sen vem trazer essas questões para nós, é justamente a percepção de que o Estado, ele tem uma previdência, previdência é ótimo, o ato falho, professor, previdência é ótimo, ele tem que tomar providências, de novo, providências justamente para garantir direitos civis e políticos aos indivíduos. Isso é uma construção, não é do dia para a noite. O professor Tiago versou justamente sobre direitos que são econômicos, culturais e sociais. Não existe direitos humanos sem isso. Não é essa a construção. E a gente pode transitar, inclusive, se o professor me permite dizer, até para as políticas públicas. Porque o Estado que não ocupa as políticas públicas como deve, ele está falhando. Ele não está cumprindo nem com a Constituição e nem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, justamente aí, esse é o discurso de direitos humanos. Vocês, os alunos, professores, dizem, mas isso na prática? Isso na prática, então? Isso na prática, tudo que o professor falou sobre os filósofos, sobre a construção, sobre as teorias da justiça, ele falou justamente sobre as questões da moralidade. Gente, quando um Estado não se ocupa de assegurar a vida, a dignidade humana, ele não serve a nada. Ele não serve a nada. Então, ou seja, essa construção, justamente, faz lembrar a função daquilo que é desenvolvimento. Por quê? O estado de pobreza, senhoras e senhores, é a antítese de desenvolvimento. E eu não sei vocês, eu sou um pouco... Professora, eu não diria antiga, eu diria mais experiente, senão pega mal para mim. Ah, a menina ainda. Muito obrigada, professor. Eu gosto da sua gentileza, conhecimento e elegância. A grande questão é, eu ouço há muitos anos, que o Brasil... Renato Russo, de novo. O Brasil é o país do futuro. Esse futuro já chegou. E nós ainda já está passando, já passou. Já passou, né? Então, nós já estamos passando o bastão, a minha geração está passando o bastão para outras gerações, onde, cadê o texto fundamental? Cadê os direitos humanos e cadê o desenvolvimento? Tá? Tem um autor, um economista, professor, que eu gosto muito, que é o Douglas North, que ele diz assim, o desenvolvimento de uma sociedade não ocorre de forma automática, a partir do crescimento econômico, porque é necessário chegar-se ao desenvolvimento sustentável, que é necessário aos ganhos da economia e que possam ser transferidos à esfera pública. Então, senhoras e senhores, não é um discurso, eu brinco isso com os alunos, como estamos numa aula, né? Eu brinco com os alunos e digo assim, não é uma conversa para o bovino pegar no sono. Não. É um discurso de uma busca de efetividade, de uma busca justamente por essa liberdade. Porque, para quem nunca leu o livro da Amartya Sen, os meus alunos são quase obrigados, professor, sabe? Eu tenho. Né? Desenvolvimento como liberdade, ele culmina justamente na questão da igualdade. Por quê? Porque nós precisamos necessariamente ter uma vida que queremos viver, e não uma vida que podemos viver. Aí tem um outro autor, que eu já mencionei na palestra, serei repetitiva sim, porque conhecimento demais nunca faz mal, que é o professor Veiga, que ele diz, não podemos pautar o nosso desenvolvimento no IDH, né? Perdão, no PIB, né? No Produto Interno, mas sim no IDH. É claro. Humano.
Então, vejam, nós no Brasil vivemos aí, porque somos o país do futuro. Tá? Vocês já perceberam o índice de desenvolvimento humano brasileiro? Não está muito aquém do esperado. Então, quando o professor Tiago, assim como eu, é um sonhador, somos dois sonhadores, seremos sempre, porque enquanto professor, não conheço nenhum professor que não o seja, né? A grande questão é uma dança entre o que é progresso e, efetivamente, o que é a desigualdade. E nós não podemos aceitar desigualdade, nós não podemos aceitar, seja o presidente da República, seja um governador, seja um deputado, seja um vereador, que diga, vocês precisam abrir mão dos seus direitos. Não, não. Nós precisamos ter uma Constituição Federal efetiva. Aí, professor, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho, abusando, eu sei, mas desculpe, né? Não é todo dia que a gente tem uma pessoa como o senhor aqui conosco, então me perdoe, é justamente dizer para os alunos de uma maneira, eu queria falar sobre Antígona, mas nem vou entrar nessa, eu fiquei aqui, eu estou abalada psicologicamente, né? Porque eu trato isso em introdução ao direito, eu trago Antígona, eu trago Medeia, eu trago o julgamento do Dimitri de Moulin, sempre. Eles me chamam de louca, mas eles descobrem que eu não sou tão louca assim. Eu gosto muito dessa parte. Mas eu gostaria que o senhor dissesse para eles o seguinte, de maneira muito singela, direitos humanos se confunde com Constituição ou direitos fundamentais? Sim, não e por quê? Porque eles são alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, até sétimo período. Então, eles estão desvendando essas realidades. E mesmo quem nos assistir depois, certamente terá essas dúvidas. E eu queria aproveitar o seu conhecimento para esclarecê-las. Por favor. Primeira, uma coisa que eu sempre gosto de dizer existem várias lentes sobre a mesa. Você pode pegar várias lentes para querer utilizá-la para encontrar o sentido das coisas. Depois do nazismo, enfim, praticamente todo o mundo ocidental optou por uma lente. E é a mesma lente no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui em Portugal. E essas lentes se chamam direitos humanos. Então, os direitos humanos eles vão ganhar, obviamente, como eu falei, às vezes um nome um pouco diferente quando ele é positivado, direitos fundamentais. Na França, eles não usam muito direitos do homem, eles usam mais a ideia de liberdades públicas, mas é muito parecido, praticamente igual. Então, a grande ideia é, quando vocês pegarem a Constituição, quando vocês pegarem a Lei X, uma portaria, quando vocês pegarem um decreto, qualquer porcaria escrita, o norte, ou seja, aonde vocês têm que buscar o sentido daquele texto, porque isso aí, vocês vão, espero que vejam mais tarde, chamada hermenêutica. Os textos não têm qualquer sentido. Somos nós que atribuímos sentido aos textos. Então, quando nós pegamos um texto qualquer de uma lei, o Código Civil, mesmo sendo posterior à Constituição, eu tenho que enxergar o Código Civil a partir da Constituição. Ele é a lente pela qual eu vou enxergar. E, claro, dentro da Constituição, não é que não existe uma hierarquia, não existe super princípio, mas existe um princípio que é o grande norte da própria Constituição, que é o da dignidade da pessoa humana. Nada, nunca, qualquer interpretação que vocês derem que viole a dignidade da pessoa humana, sempre vai ser uma interpretação, um sentido que vocês estão dando absolutamente equivocados. Por quê? Porque a gente tem que entender sempre uma coisa, uma vez por todas. Não é o cidadão que existe para servir o Estado. É o Estado que existe para servir o cidadão. É o ser humano. Ele é a coisa mais importante que há sobre a Terra. Portanto, é o Estado que tem que fazer de tudo para atender os nossos anseios, atender os nossos desejos. Por isso que o sonho da minha vida, em termos de Brasil, é eu, um dia olhar, se eu não estiver morando no Brasil, mas se eu estiver ótimo, olhar e ver pessoas indo às ruas, não para defender Lula, não para defender Bolsonaro, não para pedir qualquer porcaria, reclamar que a passagem aumentou 20 centavos, mas sim pedindo educação de qualidade. O brasileiro abriu mão da educação. Todos, sem exceção. Os países desenvolvidos, e mesmo os que não são tão desenvolvidos, têm educação pública de qualidade. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Alemanha, Polônia, Hungria, todos. O ensino de escola é gratuito.
Universidade, um ou outro país cobra. Até a Alemanha, se você chegar no doutorado na Alemanha, você ganha 4.000 euros de bolsa. De bolsa. Só para estudar. Então, obviamente que é um outro patamar, mas a escola é gratuita. Esse é meu sonho para o Brasil. Eu sou professor, então a universidade é muito importante, mas muito mais importante que a universidade é a escola. Então, enquanto o Brasil não tiver uma escola de qualidade, uma escola que não seja só informativa, como ela é hoje, mas formativa, ou seja, na ideia de formar o ser humano em todas as suas dimensões, e aí por todos aquele projeto magnífico do sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro, que o Rio fez um pouquinho e tal, onde a criança entrava de manhã ganhando café da manhã, estudava de manhã, de tarde tinha cultura, tinha música, né? Tinha arte, tinha esporte, tinha médico, tinha dentista e saía de noite já com o jantar. Enquanto não entendemos que o Brasil é um país de muitos pobres e que precisamos investir nisso, é enxugar gelo. Né? Simplesmente isso. Ações afirmativas são necessárias, absolutamente necessárias, mas é uma vergonha que ainda precisemos tê-las. Então, nós temos que fazer hoje as ações afirmativas, mas melhorar as condições para que as pessoas, no futuro, não precisem mais dessas ações afirmativas. Porque não importa se a pessoa é pobre, é rica, é branca, é preta, amarela, tá? Todos têm a mesma condição. A ciência já provou, não há diferença intelectual. A diferença, sim, de estímulo, de alimentação. Portanto, se todos tivessem as mesmas condições, ok. Agora, falar que ações afirmativas, como alguns falam, fere a meritocracia, é uma vergonha. Né? Não existe meritocracia no Brasil quando você tem competidores que estão em pé de completa desigualdade. Né? Então, precisamos ainda assim. Era a minha pergunta aqui, eu estava aguardando o término da fala, justamente porque aqui nós temos... O senhor sabe que agora, né? Porque o senhor, como brasileiro que é, a gente visita o Facebook, porque hoje a vida transita um pouco, a vida acadêmica transita um pouco através do Facebook, e justamente essa semana se discutia a questão, e eu realmente eu fico ofendidíssima, mas a gente não tem vida para rebater tudo que nos agride, de certa forma, né? Não, o senhor sabe disso, porque eu sei que tem essa inquietude, nós temos essa ligação nesse aspecto, mas é justamente sobre as pessoas dizerem, não, precisamos ter cota para pobre e não para negro. A grande questão é, uma pessoa que diz uma coisa dessa natureza, sequer conhece a história do seu país, a história de dominação. Aí eu recomendo, e eu sempre falo, agora eu estou arrogante, eu já digo assim, vai estudar história e filosofia, depois conversamos. Porque é desgastante, efetivamente, não é uma questão de ser negro, de ser branco, de ser azul, de ser japonês, não importa. A grande questão é, não se pode negar num país que eu costumo dizer, professora, até me corrija se eu estiver errado, eu costumo dizer que vivemos no Brasil um feudalismo tardio, né? Onde, efetivamente, aquilo que a Europa superou rapidamente, nós ficamos aqui, e eu digo a eles, e é uma coisa que me dói um pouco, nós temos de existência o que Portugal já tem de universidade há muito tempo. Então, o nosso pensar ele é um pouco atrasado, sim. Mas não é porque está atrasado no aspecto de busca da igualdade, busca da dignidade humana, que nós precisamos retroagir. Eu ouço muito contra a questão das cotas raciais, eu ouço muito contra as bolsas de estudo, e nós aqui sabemos, num país sério, a educação é prerrogativa inicial. Para assegurar a dignidade humana é só a educação. Não tem saúde, segurança, tudo, liberdade são extremamente importantes. Mas a grande questão é, a dignidade humana ela não se efetiva sem educação. Sem dúvida. Não há como ter um discurso que é frágil. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho o senhor, abusando, eu sei, porque, né, eu me comprometo mas, né, desculpe, é um momento tão significativo, que o senhor diga um pouquinho para nós, como brasileiro que e detalhe, senhoras e senhores, é um brasileiro que leciona na Europa, mas que tem uma ligação com o seu país. Ele não esqueceu do Brasil. Não. Então, assim, falando em educação, e como o senhor é filósofo, eu não poderia deixar esse momento nos escapar, diga para nós um pouquinho sobre a sua reflexão, porque é um pensamento, é uma pergunta muito mais direcionada ao seu conteúdo, sobre se esse homeschooling, se ele vem a ferir ou se ele vem a assegurar os direitos humanos. Tá? Porque eu tenho uma preocupação muito grande nisso como psicóloga, como professora,
E como estamos aqui a versar sobre direitos humanos, e eu quero que vocês entendam, os direitos humanos são um grande guarda-chuva, e não é que cabe tudo, mas existem discussões que são muito pontuais. Então, quando eu faço essa pergunta para o professor Tiago, eu não estou dizendo de política, eu não estou dizendo, lógico, transita pela política é inegável, mas é uma pergunta que vai transitar, como eu fiz questão de mencionar, pelo viés filosófico. Porque ele, enquanto educador, ele entende o que eu estou a perguntar. Eu não estou dizendo assim, você é A, B, ou C, até porque, professor, um dia o senhor, por favor, retorne em breve para explicar para os alunos direita e esquerda. Quando o senhor disse que fez uma aula sobre direita e esquerda, eu já até anotei aqui, tá? Por gentileza, porque eu não quero os meus alunos, não aceito um aluno de direito que posicionamento, sim, porque eles não estão aqui para serem formatados, eles estão aqui para ter uma formação, mas que eles entendam o que estão dizendo. Não é eu acho. Aluno de direito não acha, aluno de direito pensa. Né? E creio que seja assim em todas as ciências, né, professor? Então, assim, eu dei até uma aula explicando, mostrando a diferença do socialismo para o comunismo, são coisas bem diferentes. Por favor, Marcamos. Estamos aqui afoitos já. Então, por favor, nos diga um pouquinho mais sobre essa questão, porque para nós hoje isso é muito presente. E Sim. como a sua aula é tão magistral, é justamente o debate sobre aquilo que é aceitável, inaceitável no viés, não do achismo, senhoras e senhores, mas da filosofia, do direito. E detalhe, o professor Tiago também estuda psicologia, que eu sei. Tá? Ele gosta, ele transita ali pela psicanálise, que eu bem sei. Tá? Professor, a palavra é toda sua. Com certeza, adoro. Meu primeiro contato foi quando no IFIX, na FRJ, quando numa cadeira lá eu pude ter o primeiro contato com Freud, Lacan e Companhia Limitada. Mas, bem, para mim a grande questão é, nós não somos seres apenas racionais. Então, a função da escola, né, e da educação como um todo, ela ultrapassa muito. Por isso que eu digo, e faço uma meia-culpa, e estou tentando me modificar. Eu cresci, e provavelmente eu reproduzi dos meus professores, uma forma de ensinar que era informativa. Eu informava os alunos. E a minha preocupação sempre é essa. Eu acho que nós precisamos de gente, de conviver, de estar junto para desenvolver alteridade, desenvolver empatia. Outro dia eu vi um vídeo maravilhoso de umas crianças, eu não me lembro agora se eram... Aí é um preconceito meu agora, mas não me lembro se eram chineses, coreanos ou japoneses, que tinham ali puxadinho, mas a imagem não era tão boa, mas maravilhosa. As crianças deviam ter na fase dos seus 5 anos e ficavam sentadas, botou umas cadeiras sentadas, né, imitando um ônibus. E aí entrava uma menina com uma bola na barriga. Aí um menino tinha que sair para dar lugar para ela, porque ela estava grávida. Um outro imitando um velhinho. Aí um outro garoto, uma menina, saía, né, para dar lugar. Ou seja, crianças com 4, 5 anos. Isso é formação. Então, a educação é muito mais do que simplesmente saber aplicar a fórmula de Bhaskara, né, o teorema de Vital. É claro que isso é importante, mas existem coisas muito mais importantes, como disse o Dalai Lama. Então, cada vez mais nós somos virtuais. Essa é a realidade. Então, a escola talvez seja hoje o último bastião para desenvolver esse grau de alteridade, esse grau de empatia, porque tudo passa a ser virtual, as dores passam a ser virtuais. Então, ou seja, eu tenho muito mais dificuldade de ter empatia quando é algo virtual. Então, não. A escola é um momento de vivência. Uma vez dando aula, eu saí até no jornal uma vez, com as maluquices que a gente faz, não sei lá, me lembro mais por quê. O ar-condicionado tinha quebrado da sala. E como é que vai dar aula? Não vai dar um calor miserável, Rio de Janeiro? Peguei minha turma e levei e fiquei embaixo de uma árvore. Dei uma aula, e aí era uma aula de filosofia, dei uma aula exatamente falando, né, que era assim que Platão fazia. Né, quando ele estava onde era próximo da academia, e era ali, na academia, não era um prédio físico. Então, eles se reuniam ali, sentavam, e filosofavam ali. Ou seja, então a educação é esse momento de confabular, de trocar pensamento, e a educação se tornou simplesmente o professor repete o que leu num livro e o aluno é aferido pela sua capacidade de repetir o que o professor repetiu. Né? Diria Platão, é a cópia da cópia da cópia. Portanto, é isso que a gente tem que mudar. Por isso que eu sou contra o homeschooling e qualquer forma
de não interação. Eu acho que a tecnologia ela tem muito para dar. Ela pode ajudar em muito, mas ela não vai substituir, porque, como diria Nietzsche, nós somos humanos, demasiadamente humanos. Então, nós precisamos estar juntos, precisamos ter esse contato. Nós não... A teoria do Kant seria perfeita se nós fôssemos seres apenas racionais. Só que Kant esquece que nós somos seres racionais. A neurociência prova hoje que a maioria das nossas decisões são decisões com base em sentimentos, em instintos, e que o nosso cérebro é tão incrível que ele próprio nos engana. Faz com que a gente ache que a decisão é racional quando ela não tem nada de racional. Isso a neurociência comprova hoje. Então, eu acho que para medidas extremas, ok, deve ser usada, mas nunca vai substituir esse contato. E me preocupa muito essa nossa realidade atual dos jovens. Justamente por isso, porque eles saem hoje de uma universidade bons técnicos, mas muitas das vezes péssimos seres humanos. Né? E acho que o mundo precisa disso, Dalai Lama, de melhores seres humanos. E a culpa também é um pouco nossa, professores, que não conseguimos fazer isso. Então, precisamos nos modificar para ajudar também os alunos a se modificar. É uma reinvenção, né, da nossa forma de estudar, de forma de ensinar. É difícil, né? Porque a gente copia o que a gente aprendeu dos professores também, né? Mas temos que mudar para ontem. Sim, professor, assim, como eu disse, os discursos se encontram, e assim, não é só uma questão de transitar. Eu, por exemplo, enquanto o senhor falava, pensava que transitamos entre Piaget, Vygotsky, Vallon, e a pedagogia do afeto, a psicologia do afeto, aprender. Então, veja, na verdade, quando eu faço essa pergunta para o professor Tiago, não é uma questão só de posicionamento, mas de uma questão de percepção, que a gente quer trazer para vocês todos e todas que estão nos assistindo. É perceber efetivamente que você pode achar que é bom ou ruim, mas que você precisa de fundamento para isso. A grande questão é, eu não sou contra o aprendizado em casa, sobremaneira. Eu creio que a internet hoje, especialmente a pandemia, nos colocou face to face, a aquilo que muitas vezes foi proibido, né? De um aprendizado, que hoje, professor, eu acho que, e veja, o senhor como professor que está lecionando na Europa sabe, hoje, a diminuição dos cursos de intercâmbio que nós tenhamos que estar aí, ou os professores aqui, a pandemia, e muito acrescentou disso. Só que, ao mesmo tempo, também trouxe o flanco de perceber que nem todos nós temos a capacidade, a condição de aprender sozinhos, né? Ou de termos aí como eu diria, eu não diria uma educação, mas eu diria uma dinâmica de um aprendizado que ouve, vê, fala, nota, escuta. Então, assim, isso tudo são questões de aprendizado. Mas o que fica aqui para que vocês percebam, e o professor Tiago, eu fiquei tão feliz, eu digo, nosso encontro nunca é casual mesmo. Com certeza. Há muito tempo atrás, eu numa sala de aula, nós estávamos, os alunos, sabe aquele dia que os alunos parecem que estão inquietos porque vai chover? O senhor sabe disso, como professor, é uma coisa terrível. Parece que é só na escola primária, mas não é. Né? Em todos os lugares. Os alunos estavam muito afoitos, eu não estava conseguindo evoluir com a aula e tal. E eu levei todo mundo para a escadaria da faculdade. Eu trabalhava em outro lugar à época. E todo mundo, de notebook, né, professor? Porque, assim, eram alunos um pouco mais, como eu diria, mais privilegiados economicamente. Mais abastados. Abastados. Fomos todos lá para a escada e tal. E foi muito curioso, porque tanto aqueles que tinham iPhone, iFood, que eu brinco com os alunos, eu digo iPhone, iFood. Eu tinha iPhone, iFood, laptop e tal. Todo mundo gostou da experiência. Então, veja, aprender não demanda lugar. Mas o fito da minha pergunta, para deixar a reflexão, porque nós não, nem eu nem o professor Tiago temos a presunção, porque enquanto professores, a gente tem perspectivas e não presunções, né? Exato. De entender o seguinte, vocês precisam pensar o que o homeschooling traz. Como, por exemplo, um pai e uma mãe que não tem formação, não tem tempo, não tem disponibilidade, e educação demanda disponibilidade. Tá? Vocês vivenciaram isso na pandemia. Então, veja, e o que eu quero mostrar é justamente o seguinte, de um viés, nós podemos dar na Europa das nossas casas. Lindo. Né? Eu fiz curso em Sevilha, fiz curso em Bolonha, eu estou felicíssima. Mas eu venho de outro momento, né? E de um outro tipo de ensino. Agora, veja, vocês trazem a questão da possibilidade de liberdade, né, professor? Que confronta com a liberdade. Eu vou educar meu filho como eu quiser. A gente só esquece que a interação humana é importante,
E que quanto menos humanos, porque a nossa palestra é sobre isso, quanto menos humanos nós formos, pior é. Né? E justamente enquanto formos tecnicistas, desculpe, caríssimos, eu sou obrigada a dizer que somos medíocres. Quando somos técnicos. O professor Tiago, no começo, disse, olha, eu venci várias causas com a filosofia. Gente, eu fiquei assim, como eu disse, eu estou aqui como espectador, eu também fiz isso em alguns momentos. Só que justamente nos causa felicidade e tristeza de entender que um magistrado, uma magistrada, não é capaz de entender, desculpe, é medonho o que eu vou dizer, mas não é capaz de entender as teorias da justiça e não transita entre Adam Smith e Amartya Sen. Gente, o que eu estou falando é como uma coisa assim, é como dizer funk e Chico Buarque, tá? Então, assim, esse é um problema que nós vivenciamos e venceremos sempre, enquanto a educação não for, mas não é qualquer educação, é educação de qualidade. Quando eu digo a vocês que eu estou aqui e o professor Tiago está aqui para me auxiliar nesse processo, eu quero formá-los e não formatá-los. Eu quero que vocês pensem com pessoas que refletem, que pensam e que estudam. O professor Tiago, e vocês sabem do meu discurso, e ele vai descobrir agora. Eu não digo que a pessoa é o que é pelo título que tem, mas pela sua facilidade de explicar e transitar e de dizer aquilo que é necessário. Então, percebam, nós temos aqui uma percepção sobre uma mudança de mundo. Nós sonhamos, e somos utópicos nisso, já conversamos sobre isso, somos utópicos. Queremos um mundo ideal, mas queremos um mundo educado, onde as pessoas consigam transitar, seja entre direita, esquerda, centro, meio, lado, para cima, para baixo, mas que saibam por quê, saibam quem desenvolveu a teoria, entendam qual a manipulação hitleriana, por exemplo, né? Porque eu costumo dizer que a idiotice não é algo atemporal, ao contrário, ela se repete. E nós sabemos que é um processo, mas isso só sabe quem estuda. Nós sabemos que o culto aos ídolos é uma coisa atemporal que vai acontecer sempre. De tempos em tempos, né, professor? Surge alguém para salvar o mundo. Caríssimos, para salvar o mundo é preciso que sejamos educados. E quando eu falo educação, é sermos conhecedores do que dizemos, e não reprodutores de qualquer tipo de conhecimento ou ação. Tá? Então, minha pergunta nesse aspecto, e o professor, né, estou aqui, realmente rendendo referências e reverências a ele. Por quê? Porque, entendam, ele está falando de um lugar de quem sabe, de quem estuda, não é de alguém que acha. Então, procurem pessoas que estudam, e não aqueles que acham, porque os que acham vão conduzi-los a caminhos terríveis. Eu tenho a oportunidade de ter lido um pouco de Dalai Lama, eu não chego a ser uma profunda conhecedora, mas ele me disse o seguinte, num dos livros, que eu costumo dizer que disse porque eu conversei com ele, né? Enquanto somos leitores, conversamos. Ele disse assim, a vida é muito mais simples do que se apresenta. Nós complicamos muito as coisas, isso é fato. Então, vejam, independente da religião que perfiliam, das ações que perfiliam, eu quero que vocês percebam, o professor Tiago nos deu uma aula de humildade, de simplicidade e de efetivamente compreender que o que nos salva, muitas vezes, é a filosofia. Desculpe, eu acho que se alguém não chegou a essa conclusão, eu ouso aqui, como se diz, presunçosamente dizer, a filosofia nos salva. Tá? Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, comecem por Aristóteles, Sócrates, Platão, tá? Depois transitem um pouquinho, só um pouquinho, né, professor? Pouca coisa. Transitem em Kant, transitem em Agostinho, e eu asseguro a vocês, eu também, professor, eu costumo dizer, quando o senhor ia falando, eu ia anotando, eu também amo Nietzsche, eu costumo dizer assim, é dos filósofos que eu mais gosto. Então, assim, aprendam a, digamos assim, conjugar saberes. Quanto mais saberes conjugarem, melhor profissionais vocês serão, não tenham dúvida disso. Senhoras e senhores, eu já me alonguei, já estou aqui embevecida, vocês sabem que eu tenho esse defeito de fala, o professor Tiago já descobriu também, mas eu tenho aqui a mãozinha da Marley erguida. Por favor, Marley, faça a sua pergunta, por gentileza. Abra o microfone, não esqueça. Oi. Olá. Oi. Professora, ergui a mãozinha sem querer. Maravilhosa palestra, mas ergui sem querer. Ai, vocês acabam comigo. Tudo bem, tá perdoado. Mas assim, você pode elogiar o professor Tiago, que é maravilhoso, tudo bem. Você ergueu a mão para fazer esse elogio. Tá tudo certo. Eu sei. Então, tá bem. Professor Tiago, eu não tenho palavras para agradecer. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que aí já está noitinha, né? Temos 10 para as 8.
10 para 15 as para 8, as 8. né? Maravilhosa. Então, estamos aí, como se diz... Parabéns. Maravilhoso. Opa, obrigada, Marlene. Estamos aí no adiantado da hora, mas eu quero novamente agradecer para o senhor Tiago, porque, assim, é muito prazeroso e, de minha parte, um encontro muito feliz em perceber que no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, existem pessoas que, mesmo que distantes, sonham juntas. Né? Os meus alunos sabem que eu sou uma leitora de Helena Collodi, que é uma poetisa paranaense que eu amo. Aí, mas você fala sempre a mesma frase. Eu falo porque ela é fundamental para mim. E Helena Collodi tem uma frase que diz assim: Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, e outros nem sequer conseguem vê-la. Então, eu digo que os meus alunos são estrelas, mas hoje a nossa estrela foi a sua pessoa. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua fala, deixar de público um convite para muitos retornos, não é um retorno, porque uma pessoa com o seu conhecimento, com os seus saberes, não é todos os dias que nós temos a oportunidade de encontrar. Então, eu só tenho aí gratidão, felicidade. Eu até os alunos sabem, na quarta-feira me emocionei um pouco quando falei com eles, eu disse assim, o meu sonho que eu ofereci a eles, professor, e o senhor como educador sabe disso, eu dizia assim, quando aluna, nem sempre podíamos participar de palestras internacionais, porque elas eram demasiado custosas, né? Até me emocionei bastante, até vou cortar essa parte da gravação, porque ficou danado. Mas eu quero reiterar, dizer que hoje, novamente, eu me emocionei, eu me contive mais um pouco, mas não significa que a emoção foi menor, em poder oferecer aos meus alunos essa oportunidade de conhecer uma pessoa tão magnífica, de tanto conhecimento, e que versa, professor, honestamente, eu diria assim, o senhor transita na filosofia como quem vai em Nikit City, né? Pode dar uma volta, já está tudo bem, né? Vamos ali comer uma sardinha, né? Que vocês gostam de comer aquelas sardinhas no pote lá, eu não sei como é que é o nome daquilo, sardinha no caldo, né? Parece que é isso. Sardinha no caldo, tomar uma cerveja. Foi essa aula que o senhor deu, foi uma aula, estávamos ali sorvendo. Muitíssimo obrigada, a minha gratidão eterna, porque o presente não foi só para mim, foi para os meus alunos que eu tenho estima, eu tenho afeto, eu tenho apego, tudo quanto não se deve ter ou não se pode, eu tenho por eles, porque um dia quero ver cada um deles profissionais de honra, de gabarito, e professor, eu sei que a psicanálise me diz que não, mas eu sonho para eles que um dia eles ocupem o meu lugar, Sim. o seu lugar, que eles possam oferecer aos demais aquilo que nós oferecemos agora. Esse é o meu maior sonho, é o meu maior prelúdio de alegria. Então, novamente, eu agradeço e o parabenizo pela fala. A palavra prazer é meu, professor Thaís. Eu acho que o verdadeiro professor é esse, né? A gente se angustia e o nosso sonho é poder deixar um legado, mas um legado de um mundo melhor, né? Para nossos filhos, netos, para gerações futuras. Eu acho que quem se torna professor tem um pouco esse sonho, né? De tentar transformar o mundo num local mais justo, né? Menos desigual, onde as pessoas possam ter minimamente condições de serem felizes. Eu acho que essa é a grande questão. Diferente do que o medievo se acreditava, nós nascemos para sermos felizes. E se não somos, né, muitas das vezes, é porque, como você mencionou, nós dificultamos a vida para a gente e para os outros também, né? Então, acho que o professor quer um pouco isso, quer facilitar, quer ver um mundo melhor. Eu acho que é isso que eu tento um pouco, né? Deixar essa minha pequena contribuição. Mas se todo mundo der a sua pequena contribuição, realmente a gente consegue fazer do nosso planeta um local melhor do que hoje, né? Muito obrigado, gente, pelo carinho. Um beijo a todos. E já fica aceito o convite para as próximas palestras, seja qual assunto quiser, qual assunto for, será sempre um prazer. Que alegria, professor. E aguardo todos aqui na terrinha. Ai, professor, eu em breve. Eu, inclusive, já deveria ter ido. O senhor sabe que agora justamente era o mês que eu estaria chegando aí. Verdade. Mas Deus sabe mais das coisas do que nós. Vai então, chegar o momento. Tudo a seu tempo. Caríssimos e caríssimas, eu dou por encerrada a sessão, mas quero aí fazer... Não é uma propaganda, tá? Não entenda como uma propaganda. Quero muito que vocês consultem o Novo Liceu, porque o Novo Liceu em muito me ajudou. O professor Tiago é diretor acadêmico do Novo Liceu. São aulas fantásticas, recomendo muito, porque acrescentaram muito ao meu saber e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Declaro encerrada a nossa sessão de hoje, novamente agradecendo em nome da Unifaesp Ensino,
da direção, do curso de Direito. E hoje eu não apresentei, professor, esqueci, deixei para o final. Nossa saudação do nosso bicho. É? Porque o curso de Direito, nós aqui somos família Rino. Somos Que família bom. rinoceronte, somos fortes, somos É isso. aguerridos, somos teimosos e somos lutadores. E é isso que identifica essa minha grande família, da qual eu tenho honra, orgulho e satisfação em participar. Caríssimos e caríssimas, muito boa tarde. Aproveitem o final de sábado, aproveitem para buscar um livro, um conhecimento, um saber, porque esse nunca vos faltará. Seja no trânsito, seja através de qualquer limite vital, o ensino e o conhecimento nunca é demais. Nunca aprendi. Minha avó costuma dizer que caldo de galinha e conhecimento nunca fizeram mal a ninguém. Estou com a minha avó, que não é formada em absolutamente nada, mas que tem um coração gigantesco e que me deu essa lição. Senhoras E e uma senhores, sapiência grande. 91 anos, professor. Com certeza, uma grande sábia. Uma grande sábia, né? Diz que o conhecimento tem o tempo, né? Com certeza. Então, muito bem. Senhoras e senhores, declaro encerrada a sessão. Nos vemos em breve. Muitíssimo obrigada pela participação e obrigada por serem uma plateia tão educada, tão gentil. Sei que vocês ficaram um pouquinho intimidados hoje, mas a gente vai pegando cancha e aos poucos vocês vão aí se desvelando nas suas perguntas nas próximas falas, tá bem? Um abraço imenso a todos e todas. Nos Beijo vemos a todos. Tchau, professor. Até mais. Tchau, querido. Um beijo grande. Tchau, Tchau, tchau. Caríssimos e caríssimas, muito obrigada novamente. Quero agradecer a presença de vocês. Espero que tenham gostado da palestra tanto quanto eu gostei. Espero que tenham aproveitado muito como eu aproveitei. E nos vemos em breve, tá bem? Um fraterno abraço dessa que é fã incondicional de cada um e cada uma de vocês. Muito obrigada por deixarem um pouquinho do seu sábado para os aprendizados. Em breve teremos novas falas, novas palestras. Obrigado aos professores que estiveram comigo, em especial o professor Alcelir, que esteve aí, o professor André, que esteve na outra palestra. E assim a vida caminha, né? De maneira a que possamos aprender um pouco cada dia, de uma maneira que possamos ser melhores a cada dia e de maneira que o conhecimento seja a nossa força motriz todos os dias das nossas vidas. Porque para sermos bons profissionais, é preciso muita persistência. Eu gosto muito do pensamento da L.D. Gibbs, que diz: sonhos são gratuitos, mas transformá-los em realidade tem um preço. Hoje nós pagamos conjuntamente um preço do saber, do conhecimento, onde eu os furtei um pouquinho da família de vocês, do dia gostoso de vocês, para estarem aqui nos seus aprendizados, tá bem? Minha gratidão, meu respeito, minha admiração a cada um e cada uma de vocês, porque vocês são estrelas. Nunca duvidem disso, porque eu nunca duvidei e nunca duvidarei, tá bem? Ó, um beijo no coração de vocês. Até as próximas palestras, até as próximas aulas. Me despeço. Até breve. Obrigada, professora. De nada, gente.